Então, eu sou Sansei, sou neta de japoneses. Os meus avós, na verdade, foram, se não me engano, o Brasil é o segundo país que tem mais japoneses no Recebe mundo. mais, sim. Né? Então, a cultura japonesa no Brasil é muito forte. E na cidade de onde eu venho, São Paulo, e a Carol também é de São Paulo, nós, inclusive, lá em São Paulo, temos um bairro que é um pedaço do Japão em São Paulo, que é o bairro da Liberdade, conhecido mundialmente, que por sua gastronomia, por suas feiras e culturas, é um pedaço do Japão lá em São Paulo, né? Então, eu sou de São Paulo, Carol também é de São Paulo. Sim. E os meus avós, estava contando, né? Vieram até no primeiro navio vindo do Japão Para o Brasil. ao Brasil. Isso foi, acho que, em 1908, porque já se comemorou o centenário da imigração japonesa, né? É uma cultura muito respeitada lá, mas também em muitas partes do mundo, né, Carol? Sim. Como a Estela falou, ela é Sansei, eu também sou neta de japoneses de um lado, e do lado do meu pai, ou é o contrário, agora eu já não lembro. Sou da quarta geração, que é a Yonsei, pronto. Então, pronto, tem essa... Eles, colocam esse nome, não é? E a Estela falou isso. Eu não sei bem qual navio que os meus avós foram, se foi o mesmo ou não, se calhar... mais tarde, se calhar até foi, eu não sei, mas já foi há muito tempo, não é? Aconteceu a imigração, porque no Japão já havia, assim, uma superpopulação, então começou a haver pobreza, né, miséria, então o governo naquela época incentivou a imigração para o Brasil, porque o Japão já dominava, assim, algumas técnicas de agricultura e tudo mais, então esses japoneses foram para o Brasil para ajudar nessa parte da agricultura. Tanto é que a minha família, os meus avós foram mesmo, como no Brasil a gente fala, para a roça, não é? Foi mesmo para a terra, para trabalhar no plantio, com cultivo e com gado e com tudo isso, trabalhar nas terras mesmo, na agricultura e tudo isso. E minha mãe, meu pai cresceram nesse ambiente, né? Nas quintas, nas fazendas e assim. Que, desculpa, Carol, é a história de muitos, né? Acho que a maioria, né? Acho que a maioria. Uns foram pela necessidade e eu acho que vem de encontro à história de muitos estrangeiros, né? Porque, por exemplo, houve uma época de muita necessidade no Japão e uns foram realmente pela necessidade. Já no caso da minha família, não foi pela necessidade, mas foi pela oportunidade. Eu venho de uma família em que os meus antepassados eram empreendedores, empresários, tinham aras, mexia com cavalos, e sempre se falava que havia uma terra muito rica, muito próspera, onde se comiam frutas maravilhosas e que poderia se ter tudo muito fácil, né? Ganhar mais, trabalhar menos. Então, já na história da minha família eles venderam tudo, se desfizeram de tudo, de todos os negócios, né? Para entrar num navio, passar dias num navio viajando para chegar lá, para ver mato na frente. E ter um trabalho escravo. Foram enganados porque foi... Muitos foram. Enganados. Naquela época fantástica. Naquela época não havia redes sociais, não havia... Pesquisar, o Google para pesquisar. Não havia leis trabalhistas, não havia... Qual que era a informação que se tinha na época? Hoje as pessoas são enganadas nisso. Antigamente acreditavam na palavra das pessoas. Exatamente. E ainda mais os japoneses, né? Tem muita honra ali a palavra, é verdade. No caso da minha família, a gente teve histórias muito tristes. Por exemplo, eu lembro que minha avó contava nisso, né? Porque eles tinham muito dinheiro. Imagina você viajar, na época não havia cartões de crédito. Então era com malas de dinheiro, mas também com filhos, e em dias num navio. E até eu me lembro que a minha avó contava para mim que o irmão mais velho adoeceu na viagem. E, claro, não podiam ter uma pessoa doente dentro de um navio, que poderia... Hoje a gente vive tempos de pandemia e a gente sabe qual é o risco de uma contaminação. Sim. Né? E naquela época era muito simples, era jogar o doente no mar. Então, por muitos dias, a família da minha avó, né, passou por dias escondendo
um enfermo dentro de um navio e gastando dinheiro que eles tinham num médico para curar uma criança, né? E depois de muitos dias chegou, e sem solução, né? E depois chegou ainda num país desconhecido, onde não se podia falar japonês, porque, imagina, né? Tinha que... Então eles foram enganados, chegaram lá, só tinha mato na frente para ter uma vida escrava e sem dinheiro, sem condições. Mentira. Mas veja lá, é a história de muitos estrangeiros. E o bonito disso, Cláudia, Catarina, é ver como os japoneses, com a sua cultura, com a sua tradição, né, e com a força do caráter que eles têm, se reergueram. Porque hoje você vai no Brasil, essas mesmas pessoas, familiares meus, que, podemos dizer, começaram como escravos, começaram como lavradores, como a Carol disse, hoje são empreendedores, são donos de terra, são fazendeiros e deixaram um legado, né, para sua descendência, deixaram realmente valores para sua descendência que eu acho que homem nenhum vai tirar isso de muitas pessoas, né, mesmo estando num outro país. Então isso é bonito de ver. Sim, é verdade. No caso da minha família também, pronto, foi parecido. E isso que a Estela falou é verdade, isso do se reerguer. Eu lembro da minha mãe a contar as histórias e pronto, o meu avô, o pai da minha mãe, faleceu quando eu ainda era pequena. Mas lá tá, eles se reergueram, né? Quando minha mãe contava que, pronto, meu avô tinha posse de muitas terras, muitos gados, empregava outras pessoas já lá no Brasil. Tanto meu avô por parte de mãe como por parte de pai, assim, são grandes exemplos para toda a família, porque trabalhavam muito, se esforçavam. Minha mãe e meu pai contam histórias, né, dos esforços, sacrifícios que os meus avós faziam. E ainda para mais, minha mãe, a família da minha mãe, né, meus avós, tiveram 11 filhos. E da família do meu pai também, coincidentemente, 11 filhos. Então, e naquela época, não é? Num local, numa quinta, numa fazenda, com condições limitadas. E imagina, não é? Poder cuidar de todos aqueles filhos. Pronto, assim, muito esforço, muita dedicação, muita disciplina. E são um exemplo para toda a família. O japonês, ele também tem uma característica muito bonita, muito interessante, que não é só o japonês, outras culturas também têm. Por exemplo, um pai, quando cria um filho, o pai ou a mãe sempre vai amar aquele filho como ele é. Se ele é mal educado, se ele é bem educado, se ele tem atitudes certas, atitudes erradas, a mãe e o pai sempre vai amar o filho como ele é. Agora, o pai e a mãe japonesa, né, cria o filho para o mundo. Porque o mundo não vai amar o filho dele como ele é. São ingredientes aí na educação também de uma criança que é diferente. A gestão emocional, a forma como gere as emoções, a paciência, eu acho também. A gente brinca, né? E a gente vê que o japonês é mais zen, mais assim, calmo. Moderado, sim. E é mais centrado em algumas coisas. A mulher, ela já tem na sua cultura a submissão, o respeito ao seu marido. São coisas que é da cultura, entende? A questão de não passar a linha da liberdade, né? Ou seja, ele não desrespeita, é a linha do respeito. A gastronomia, a família passou isso para vocês, a comida que era feita lá? Existe um preconceito, né? Inclusive com muitos portugueses que eu convivo, que dizem assim, é peixe cru, é tudo cru, só sushi. É só coisa crua. Nós temos imensos pratos que não é peixe cru, não é sashimi. Eu não sou muito fã, eu confesso, assim, eu prefiro a comida brasileira nesse caso, mas sou somente eu, porque na minha casa, na minha família, todo mundo gosta, todo mundo come, e isso é de mim mesmo. E a mãe dela faz Minha também. mãe faz, tua mãe então, a mãe da Estela faz uma comida muito boa, cozinha muito bem. O que dá
desgosto, né, Carol? É ver que o talento não passou de mãe para filha. Quando não passa é Eu ia complicado. perguntar isso a Exato. você. Não, é um desgosto, sabe, Cláudia? Quando o talento da mãe não passa para a filha. Só o Quem apetite. sabe um dia, se calhar um dia. Só o Sabe, apetite. um dia, pronto, Exato. não sei. Mas a comida japonesa, como a Estela falou, tem muita variedade. Tem. É muito diferente, né? Da comida brasileira e da comida portuguesa, é diferente. Lá tá, os japoneses gostam muito da parte também saudável, né? Eles são Uma muito comida muito saudáveis. saudável. Os brasileiros dão um bocadinho mais leite condensado em tudo. Leite E mais alguma condensado, coisa. fritura, coisas, pronto, Não é muito mais assim tão pesadas. saudável. Peraí, a gente está generalizando. Não é tudo. Sim, não é tudo, Não é pronto. tudo. É né? 99%. Em algumas Os famílias, japoneses prezam muito a saúde. o japonês, ele preza muito pela alimentação, né, pela longa vida. Sim. Não só cuidando da alimentação, mas com os exercícios físicos, o bem-estar físico do corpo, mas também o bem-estar do intelecto, da alma, da mente. Tem também prezam a educação também é algo muito importante. muito, e vindo de uma cidade tão grande, um estado tão grande como São Paulo, vieram aqui para Lisboa, ok, é uma cidade-estado, mas é minúscula comparada com nível de... com Isso eu falo que eu senti um pouco de diferença, porque viver em São Paulo é uma vida muito agitada. A cidade não para 24 horas por dia mesmo, é muito agitada. Até a nível, por exemplo, de trânsito, né? São Paulo tem muito mais trânsito. Então, não foi assim um choque do tipo negativo, nada disso. É diferente. É uma diferença. Sim. Eu nasci em São Paulo, mas morei também em Ribeirão Preto, morei também em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu fica bem no sul, a tríplice fronteira para Argentina, Paraguai, Brasil. Então, também morei lá em Minas Gerais, em São Paulo, enfim, vários lugares. Então, é o que a Carol falou, a gente se adapta. E hoje também o que não falta é brasileiro aqui, né? A gente vai na fila do banco, encontra com um brasileiro, vai em qualquer lugar, a gente sempre encontra um brasileiro também, né? Sim. Só não se conhece quando falamos, porque lá tá, o pessoal não sabe que a gente é brasileira, né? Pois, mas quando fala, você é brasileira. E já tiveram algum episódio engraçado? É muito resumida. Já tive em fast food, quando eu vou pedir comida, ou em qualquer restaurante, peço alguma coisa e o garçom ou a garçonete, a pessoa que está servindo, né? Já aconteceu umas 3 vezes isso já, tranquilamente. Você está falando qual língua? Você é o quê? E eu Você sou brasileira, nossa, uau! Fala mais. E eu... e fazia o meu pedido. Mas isso é muito comum acontecer. Também uma vez num órgão onde eu estava tirando os meus documentos, então tinha lá muitas pessoas de muitas regiões, estrangeiros, né? E eu estava lá na minha, eu era a mais diferente ali, né? Numa sala cheia de estrangeiras, porque estávamos aguardando ser chamado pela senha, né? Okay. E aí as pessoas... E já me fala... Eu cheguei super cedo e já tinham me falado que eu ia sair super tarde de lá. E aí as 4 mulheres portuguesas que estavam ali para atender do balcão, estavam falando em português. Nossa... nossa não, né? Nossa é brasileira. Meu Deus! Meu Deus. Será que essa mulher é o quê? É japonesa? É chinesa? Mas os traços dela são diferentes. Olha o cabelo dela. Olha, ela é diferente. Não, mas ela é assim. Ainda bem que estava elogiando, né? Aí eu não aguentei. Aí eu deixei elas falarem tudo, né? Deixei. Ego. Aí no final, eu fui lá. Olha, por gentileza, onde fica o WC? Elas ficaram... Ela ouviu. Tudo. Olha, Cláudia, eu fui se estava na senha 62, eu fui a 63. Assim. Já logo me chamaram. Já carimbaram. Eles passam uma queixa aqui. Pronto, não, já me despacharam, já fui embora. Foi assim. Maravilha.